Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho sobre complemento verbal para vocês. Ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Vamos lá ver um pouquinho sobre ele? Bom, pessoal, quando nós estudamos o objeto direto e o objeto indireto, nós estamos fazendo o estudo da área da língua portuguesa que se chama sintaxe. Nós começamos a estudar a sintaxe na sala de aula, quando nós estudamos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Vocês se lembram? Pois bem, agora a gente vai estudar os termos integrantes da oração, que são o objeto direto e o objeto indireto. Professora, mas o que é complemento verbal? O que é objeto direto? O que é objeto indireto? Pessoal, tanto o objeto indireto quanto o objeto direto, os dois são complementos verbais, ok? E o que é o complemento verbal? É aquilo que complementa o sentido de alguns verbos. Repare que eu falei alguns verbos. Lembra que na aula passada vocês estudaram sobre os verbos de ligação e os verbos significativos? Quem não estudou vai ter que fazer aquele estudo lá primeiro, tá bom? Aquela atividade primeiro. Então, o complemento verbal só vai existir quando a gente tiver verbos significativos na oração, tá bom? Com verbo de ligação não existe o complemento verbal, apenas com os verbos significativos. Galerinha, quando eu digo que ele complementa o sentido do verbo, eu estou querendo dizer o quê? Que ele completa o sentido do verbo. Ou seja, alguns verbos, sem esse complemento verbal, não têm o seu sentido completo. Eles necessitam do complemento verbal para completar o seu sentido. Olha só esse exemplo. Alvalaz comprou, repare que comprou está grifado, por quê? Porque é o verbo, né? Se eu digo Alvalaz comprou, vocês vão ficar se coçando de curiosidade, mas como assim? Comprou o quê? Comprou um avião, tá vendo só? Um avião está completando o sentido do verbo comprar aqui nessa frase. Ou seja, ele é um complemento verbal, entenderam? Vamos ver mais um exemplo para não restar dúvida. Gabriela S. gosta. Bom, se alguém gosta, gosta de alguma coisa. Do que Gabriela gosta? De chocolate. Perceba que o de chocolate, a mesma coisa, está complementando o sentido do verbo gostar, ou seja, complemento verbal também, ok? Agora que vocês já entenderam o que é complemento verbal, então vamos relembrar o que eu acabei de falar. Complemento verbal é o quê? É o objeto. Toda vez que nós estivermos falando de complemento verbal, a gente vai estar falando de objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. É isso que a gente vai ver agora, ok? Pessoal, o complemento verbal ele vai ser objeto direto quando ele não vier acompanhado por preposição, ou seja, quando você tem um complemento verbal sem preposição, significa que ele é um objeto direto. Agora eu quero saber quem se lembra o que é preposição. Hein? Quem se lembra o que é preposição? Lembra quando eu expliquei para vocês, que eu expliquei com a musiquinha para vocês decorarem? Lembra? Quem conseguir se lembrar o que é preposição, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou dar um ponto a mais, hein? Mas não vale pesquisar na internet. Tem que ser a pessoa que lembra realmente da forma que a gente estudou na sala de aula, ok? Pessoal, e o objeto indireto? Quando o complemento verbal vai ser objeto indireto? Quando ele vier antecipado por preposição, ou seja, quando ele começar por uma preposição. Tem o complemento verbal e tem a preposição lá junto. Aí, ele vai ser um objeto indireto. Ou seja, quando o verbo se liga diretamente ao complemento verbal, ele é um objeto direto. Quando ele não se liga diretamente ao complemento verbal, ou seja, ele precisa antes pegar uma preposição, ele é um objeto indireto. A gente vai ver alguns exemplos para vocês compreenderem melhor, tá bom? Mais um exemplo. Ana Beatriz precisa. Se eu digo Ana Beatriz precisa,
Vocês vão me perguntar, mas precisa do quê? Por quê, pessoal? O verbo precisa necessita de um complemento verbal. Quem precisa de alguma coisa. A gente precisa complementar do que precisa. Do que ela precisa? Descansar. Ana Beatriz precisa descansar. O complemento verbal é descansar. E o que ele é? Ele é objeto direto ou indireto? Ele não tem preposição, então ele é um objeto direto. Nesse exemplo aqui, nós temos outro verbo, né? Então, Marcela fez. Se eu falo Marcela fez, vocês vão perguntar, vocês vão querer saber. Vai faltar uma informação. O que foi que Marcela fez, não é? O verbo não tem sentido sozinho, somente Marcela fez. Falta ainda alguma informação. O que Marcela fez? A lição. A lição é o complemento verbal, é o que está complementando o verbo fazer. Então, se ele é complemento verbal, a gente precisa saber se é objeto direto ou indireto. Como ele não tem preposição, a lição não tem preposição, esse a não é preposição, esse a é artigo, ele é um objeto direto, ok, pessoal? Pessoal, nesse exemplo aqui, olha só, a gente tem dois complementos. Tainara entregou. Entregou é o verbo. Quem entrega, entrega alguma coisa ou entrega para alguém, né? Alguma coisa para alguém. Então, o que Tainara entregou? O lápis. Para quem? Para Pedro. Então, são dois complementos. O complemento, o lápis, ele é objeto direto. Por quê? Não tem preposição. Agora, o complemento para Pedro é um objeto indireto, por conta da preposição para. Entenderam? Então, ele é um verbo que tem dois complementos, objeto direto e indireto. Nesse exemplo aqui é o verbo ir. Daniel foi. Quem vai, quem foi a algum lugar. Que lugar que ele foi? A escola. A gente precisa lembrar que quando o A tem crase, que é esse sinalzinho aí, ele é a fusão de dois As. O A, artigo de a escola, e o A da preposição. Quem foi a algum lugar. Que lugar que foi? A escola. Então, são dois As. Um A que é artigo e outro A que é preposição. Se tem preposição, o complemento é o quê? Objeto indireto. Sempre alguém vai perguntar o que é para fazer. É o de sempre, gente. Vocês vão abrir o caderno de português, vão colocar a data que vocês estão fazendo essa atividade. Aí você vai escrever o título, né? Complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. E depois você vai escrever o que você entendeu sobre complemento verbal, o que você entendeu sobre objeto direto e o que entendeu sobre objeto indireto.